pega o manual, vê o que que você consegue aplicar no tamanho da empresa que você tem hoje. Porque se você também ficar assim, eu nunca consigo fazer nada, você não vai dar o próximo passo. É verdade. Então, eu acho que é importante a gente, assim, n- nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Assim, ou faz tudo ou não faz nada. A gente precisa entender, opa, o que que desse manual a minha estrutura hoje comporta ser executada? Desde 1978, a Sérgio Porto Engenharia transforma projetos em marcos de excelência. Com essa experiência e credibilidade, apresenta em São José dos Campos o condomínio Fazenda Jaguariúna, o primeiro condomínio sustentável e incorporado do Brasil. Um projeto urbanístico sofisticado com sistema de segurança de última geração, guarita blindada, 111 câmeras térmicas, dupla checagem de acesso e monitoramento inteligente por inteligência artificial, totalmente murado e iluminado e com cerca elétrica em todo o perímetro. Tranquilidade e proteção absoluta. O melhor da vida no campo, na região mais nobre da cidade. Apenas 36 terrenos planos de 2.400 metros quadrados, com infraestrutura completa, energia elétrica subterrânea, rede de água e esgoto Sabesp e gás encanado com gás. Com uma área verde sustentável com 46.400 metros quadrados, com 4.624 mudas nativas da região. Cada terreno conta com um pomar exclusivo, com 15 espécies de árvores frutíferas. Sustentabilidade e qualidade de vida lado a lado. Paisagismo exuberante, com canteiro central arborizado, ciclovia e pista de caminhada. Espaços projetados para bem-estar, saúde e contemplação. Heliponto Classe 2, homologado pelo Comaer, mobilidade incomparável. Para momentos especiais, hípica e restaurante exclusivos com atmosfera única. Condomínio Fazenda Jaguariúna. Mais do que viver, um lugar para sentir. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez, eu, Vladimir, da Rodrigues Engenharia e da Empreiteiro Anselmo, com a Lê Oliveira, da Liga Service e da India, e recebendo uma convidada muito especial, a Alessandra Silva. Ela é engenheira civil, é gerente de planejamento e custos na Conx, e também é uma especialista em eficiência e integrar tecnologia e inovação na engenharia. E também é muito ativa nas redes sociais, é uma digital influencer com o canal A Lei Explica. E obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda e vamos papear. Obrigada eu por me convidar. Eu acho que a gente precisa muito de espaços como esse, né? A construção civil é um ambiente que tem muitos assuntos, muita troca entre as empresas e a gente precisa exercitar isso, né? É fundamental que o setor se una para a gente conseguir cada vez melhorar, né, a nossa produtividade, a nossa mão de obra. E é um prazer estar aqui conversando com vocês e falando sobre produtividade, sobre obra, né, que é um assunto que eu gosto bastante, né? Como você falou Uhum. lá nas minhas redes sociais, eu estou sempre falando, estou mostrando o dia a dia, como que é, né, de uma profissional da construção civil. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina. Imagina, Ale. Ale, nós vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas para a gestão do cimbramento, né? Um trabalho bacana que você participou lá dentro do Sinduscon, no GT de Cimbramentos, gerou até um manual de boas práticas, né? A ideia foi revisar algumas cláusulas contratuais, então não é um trabalho só de verificar um item exclusivo na obra antes, durante e depois, um trabalho bem completo, né? Então essa ideia
como surgiu essa ideia. É uma demanda realmente de um problema antigo nosso, né, da construção civil. Cimbramento sempre foi um calcanhar de Aquiles, né, principalmente em custo, e você é planejamento e custo. Então, um negócio você planeja e sempre não dá certo. Estoura, né? Impressionante. Então, o que que levou esse trabalho? Ele realmente é um dos grupos que tem aquele início, meio e fim, tem um entregável muito bacana, né? Já está tendo resultados. Eu já fui em obras que o pessoal tem utilizado e já teve resultado positivo. Então, é uma coisa muito interessante a gente não só comentar sobre isso, mas também de divulgar, né? Sim. Porque esse é um conteúdo, um material rico que não foi feito para ficar na prateleira, e essa troca das boas práticas, né? E essas boas práticas, como você falou, a gente trocando e o pessoal utilizando, né? Ela fica mais fácil de implementar. Senão é você contra um mar gigantesco, né? Remar contra a onda. Então, o que que você pode contar sobre esse trabalho para a gente? E a gente vai te provocando aqui. Tem bastante coisa para contar, né, sobre esse trabalho. Acho que foi um dos trabalhos mais ricos, né, que o Sinduscom São Paulo fez. Acho que é uma das dores mais gritantes dentro do setor da construção, dentro do canteiro da obra. Porque quando a gente pensa em escoramento, a gente está falando de um material que a gente compra em peça, aí depois, quando a gente vai ver a nota fiscal, ele está em quilos, e depois a gente tem que controlar por prazo. Nossa. Então, a gente tem 3 variáveis aí dentro de um único processo, e aí imagina controlar tudo isso dentro de uma obra que tem várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, né? O gestor de uma obra, né, o engenheiro da obra, ele precisa estar atento em várias áreas ali de conhecimento. Então, como a gente, né, agrega tudo isso e traz um bom resultado para dentro do canteiro de obras, né? Eu costumo dizer que o engenheiro ele precisa ser uma pessoa, o executor ali, ele precisa ter a ação e ele não pode ficar muito na parte analítica do processo, porque senão ele não consegue ter aquela explosão para a gente conseguir fazer a obra dentro do custo e dentro do prazo. E esse trabalho, eu acho que um dos pontos muito relevantes dele é mostrar que assim o engenheiro tem um manual que ele tem que seguir, ele não tem que ficar se preocupando em ficar, né, descobrindo o que ele precisa controlar ali, o que, que ele precisa de informação. Então, eu acho que o mais importante do manual é isso, já dá um caminho, né, porque o engenheiro tem tanta coisa para ele ver dentro do canteiro da obra, Sim. se ele ainda tiver que parar para ficar, né, pensando, opa, pera, o que, que eu preciso realmente fazer para eu ter uma melhor eficiência no uso desse material? Não dá tempo dele fazer isso, né? Então, todas as áreas ali da engenharia, elas precisam funcionar para que a obra saia no seu melhor prazo, com a sua melhor qualidade e com um custo dentro do que foi feito lá no estudo da viabilidade. Então, a gente precisa, né, entender melhor qual é o momento desses estudos. Então, eu acho que foi fundamental essa questão do CT de cimbramento, porque aí a gente reuniu várias empresas do setor, né? Não foi não foi uma ou duas empresas, foram, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça o número de participantes, Tá. mas assim, foi muitas empresas que tinham assim dores parecidas, porque quando a gente começa a conversar, você vê que todo mundo tem mais ou menos a mesma dor. Então fica mais fácil da gente tentar achar uma solução. Mas o trabalho, eu vi uma riqueza no trabalho. Primeiro porque não é só quem está sentindo essa dor, né, como contratante. Sim, Então tinha os contratados também. Então os fornecedores também deram a sua contribuição, muita né? contribuição. E daí é bacana você entender que o outro lado também tem as dores. Então você não é um trabalho que nasceu só para resolver um lado da mesa. O outro também participou porque também tinha as dores deles. E também é rico no sentido que vocês não olharam só o canteiro, vocês olharam desde o contrato, Sim, né? Então, algo que nasce com uma discussão rica e bem
clara, né? Aquelas informações, estão claras as informações, estão claras as suas responsabilidades, os seus direitos e deveres, né? É bacana esse interim, e é o que você falou, um manual te dando uma referência. Tô bem ou não tô bem? Olha, não fiz isso. Não, sempre fiz. É bacana É essa bacana. troca, né? Porque quisera eu ter um manual todas as vezes que eu É, precisei, porque as primeiras vezes eu aprendi com algum prejuízo, seja de indenização, de atraso de entrega, né? Sim. Então eu sim, vi a necessidade de um conferente, tanto no recebimento, quanto na descarga, quanto na devolução, o armazenamento dentro da obra. Tudo isso você vai aprendendo, que nem você falou, se você não tem um tempo para se dedicar, porque você está fazendo outras coisas, você aprende só no prejuízo. Então, quem dera sim. ter esse manual É. antes, acho que isso vai ajudar Bom, muito. eu gosto de manual. Eu costumo, assim, eu no planejamento e no custo, eu tenho muitas planilhas de controle. E eu Sim. costumo fazer manual das planilhas. Mas Porque, assim, não tem como é uma processo pessoa... que a gente estava É comentando, né? É processo. processo. Porque, assim, o que eu pensei, não tem como todo mundo saber como que foi a concepção Claro. Sim. daquele processo. E quando a gente tem um processo claro, fica muito mais fácil da gente seguir e a Sim. gente controlar. Nessa questão do escoramento, eu acho que a gente foi até antes do contrato, a gente pensou no projeto. Porque a Ah, gente precisava, antes da gente contratar, a gente precisava primeiro definir premissas de como a gente ia executar as periferias. Então, tá. se a gente não estudasse essa parte das periferias para passar para os suprimentos, como seria a estratégia, a gente não teria um valor mais próximo da realidade. E aí a gente não teria nenhum material para discutir também com os nossos fornecedores. Então, isso também é uma das coisas que tem no manual, a gente ter, né, desde da estratégia executiva da obra, pensar na Logística, tudo. logística do canteiro, Interessante. como a gente vai receber esse material dentro da obra, porque a gente também tem isso, como que você vai... Às vezes a gente acha que assim, a gente vai começar a laje amanhã e já, né, então o Tá material tudo tem lá. que chegar, né, num dia e tá tudo resolvido. Não, você precisa ter uma logística de recebimento desse material. Dependendo do tamanho da sua laje, não é uma carga só de escoramento, Uhum. né? São Uhum. várias cargas. Então, não é que você vai receber esse material num único dia. Então, você tem que colocar isso na sua conta também do escoramento. Tá. Que às vezes as pessoas assim não faz não coloca esse prazo da antecedência que o material precisa chegar na obra, né? A mobilização do material. E a partir do momento que o material está dentro da obra, começou a rodar o cronômetro, né? Que você vai pagar por aquele material. Sim. Então, assim, são muitos os detalhes que a gente começou a discutir dentro do grupo para que as pessoas tivessem essa informação. Agora você colocando, você tem o manual é uma informação estática que está ali, você segue, né? Mas você tem algumas dicas, algumas premissas para colocar em prática. Na concepção do manual, eu verifiquei que teve a participação dos fornecedores. Sim, O que a gente tem visto muito e entende que é uma deficiência do nosso setor é que não participa os fornecedores no planejamento para você desenhar a estratégia. sim. Então você pega o especialista que tem, que é o fornecedor, ele é um especialista naquilo, e usa pouco ele, né? A A expertise expertise dele. dele em falar assim, olha, eu entendo o seu planejamento, eu entendo o seu custo, eu entendo sua estratégia, mas, e daí tem os 3 pontinhos lá do mas dele. O que ele pode trazer de riqueza, né? Porque são detalhes que você, no papel e no mundo perfeito, que é o planejamento, Aceita tudo. e ele vem com a expertise e fala assim, não rola, É. isso não dá certo, né? Você tem uma equipe desse tamanho? Não, não tem. Ah, interessante. E você quer que a peça saia do caminhão e caia Que lá caia dentro, lá né? dentro. Tem até a questão, por exemplo, uma das coisas que a gente estudou bastante foi a questão do recebimento desse material.
Tá. e dar entrega, assim, porque a construtora é responsável pelo frete do material. Então, quando você vai retirar o material no depósito, uma das coisas que os fornecedores falaram, né, gente, vocês precisam ter alguém que consiga conferir aquele material, porque, assim, senão fica eu contra aí a gente fica sempre um contra o outro. A gente não pode Tá. mais trabalhar um contra o outro, né? A Tem que gente somar. precisa somar. E aí, aí foi uma das discussões com os fornecedores, falou, gente, a gente precisa ter alguém capacitado para fazer essa conferência também, né? Porque você precisa ter esse seu olho, não adianta você mandar só o motorista do caminhão do frete para ir lá retirar, Tá. né? E não fazer essa conferência, né? Que é uma das coisas que eu acho que mais gerava desconforto entre as duas partes, no momento que você vai retirar, né, a quantidade de peças que está na nota é realmente a quantidade que está em cima do caminhão, né, que o caminhão foi carregado e que chegou na obra, e depois na devolução, É né? porque é um detalhe engraçado, né? Antigamente, o frete era do fornecedor. Então, Agora não é realmente, a mais. conferência era na obra. Sim, Porque a responsabilidade até a porta da obra era do fornecedor. E isso, com o passar dos anos, tirando os custos, né? Não vamos tirar o frete do seu custo, porque daí fica mais barato. fica mais É, barato. Só que daí você vê o ponto positivo e esquece das outras coisas. Então, agora a conferência não é mais na porta da da obra, é obra, na porta na do porta. fornecedor, né? Interessante. E aí você precisa deslocar o seu profissional até a porta do fornecedor. Então, assim, geralmente essas empresas elas estão fora da cidade de São Paulo, né? Elas estão nas cidades próximas. Então, você tem que, geralmente, quando a gente vai contratar o frete, né? O nosso almoxarife, tipo, pega carona, né? Com esse motorista do caminhão para ir junto para fazer a conferência no local. Entendi. Porque, e aí, assim, é que aí a gente resolve um problema e vai, né, e gera outro. Por exemplo, tirou o frete das empresas de escoramento, agora é nosso. Mas aí a gente tinha um problema com desvio de carga, né? Porque um dos assuntos que a gente discutiu no grupo era que algumas empresas tiveram problema com desvio de carga. Tá. E aí, por quê? Porque não tinha esse conferente indo junto. Então, fica mais complicado se você pega um frete que não tem um rastreador no caminhão. Então, você tem que tomar uns cuidados também na hora de você contratar o seu frete. Não é simplesmente você falar assim, tipo, pegar o frete mais barato e você não saber se aquele caminhão tem rastreador, que você consegue saber exatamente por onde que ele passou. E esses detalhes estão no manual? Acho que estão. É. É. Bacana, é o que você vai no detalhe mesmo. De dicas, De né? dicas, porque às vezes, porque assim, imagina o engenheiro da obra ter que pensar, Então. não vai pensar, Não vai pensar. Se for um né? cara da antiga ainda, você ainda tem a cabeça de como era antigamente. Daí você esquece que, mudou. E mudou, tem esses E impactos, né? mudou, o mundo que mudou, né? Sim, Não é que, assim, não é só a construção civil que mudou, o mundo inteiro mudou. Então a gente precisa se adaptar com essa nova realidade, sim. né? Tem empresas que elas são tem mais tecnologia para a gente conseguir ter um controle mais efetivo, né, desse material, que a gente faz por escaneamento das fotos, das peças, escaneamento não, né? Você tira a foto e aí essa foto você consegue identificar se a peça na devolução ela está numa condição ideal ou se ela vai precisar sofrer um custo de indenização, Tá. né? Tem outras empresas que não, que são empresas mais simples, que aí é muito mesmo do dia a dia ali do conferente junto, né? O conferente da construtora com o conferente da empresa de escoramento, de definir, essa peça aqui vai sofrer uma indenização ou não. Entendi. Uma das coisas que a gente conversou
é que acho que foi muito interessante que, assim, por exemplo, você chega na obra e você vê que uma peça foi danificada e ela não tem mais salvação, Tá. né? E vamos supor que essa peça é do escoramento de uma laje tipo. Então você tem, sei lá, 18 pavimentos. Então você vai usar 18 vezes aquela peça. Então isso quer dizer que no mínimo ela vai ficar 6 meses dentro da obra. Uhum. E uma coisa interessante que a gente estudou, que inclusive está no manual, que, por exemplo, no primeiro mês você danificou aquela peça e você sabe que aquela peça não tem mais jeito de você arrumar. O que a gente, né, indica no manual? Que a empresa de escoramento ela tenha uma visita periódica, uma vez no mês ali, para verificar as condições do escoramento. Porque se essa peça ela já está danificada no primeiro mês, Não tem uso, né? não tem mais uso, você já sacrifica essa peça no primeiro mês Claro. e você paga a indenização dela no primeiro mês, do que você ficar pagando a locação dela durante Claro. 6 meses, E ainda para tem aí indenização. depois, no final, você pagar a indenização. Tá. Então, é importante, assim, e aí volta essa questão da união entre as empresas, né, de estar trabalhando ali juntas. Sim. Não adianta simplesmente a empresa também querer só colocar o escoramento lá dentro e nunca mais pisar na obra. Tem que dar suporte. Ela né? tem que dar esse suporte. Ela precisa ir lá ver as melhores práticas de como a gente está armazenando o material, dar essas dicas, porque muitas vezes, assim, o canteiro também não te dá tanta condição de armazenamento. A gente hoje, cada vez mais, a gente está com os terrenos mais apertados. Isso. Uhum. Né? Então, esse olhar, né, a gente tem que aproveitar esse olhar do fornecedor, né, que sabe Do qual especialista, né? que é do especialista, que é a melhor forma, tanto de armazenar o material, como de utilizar o material, de chegar e falar assim, ó, essa escória aqui não tem como, não dá mais para usar, vamos já colocar ela como danificada, que aí você para de pagar a locação dela. Que inclusive se você não tiver essa visão no canteiro e utilizar essa escora, ela não vai estar dando a função dela. Não. Então você pode ter um problema. E aí volta de maior novo ainda, né? naquilo que a gente estava conversando antes da gente começar, Aham. de a gente verificar as falhas durante, Durante porque o aí isso vai processo, ter né? um retrabalho. Pode ser que na hora que você está fazendo a sua concretagem, essa sua laje, Sim. né, dá uma Não. cedida ali, aí depois o que você vai ter que fazer, né? O seu teto ficou desnivelado, a sua laje, a sua viga também. Aí você vai ter que fazer, eu vou ter que encher essa Esse área, pedaço. porque senão vai ficar desnivelada ali, aquela viga, uma viga, sei lá, aparente, alguma coisa do tipo. Então gera um retrabalho, aí volta na nossa conversa sobre o processo, né? Identificar as causas raiz dos problemas que a gente tem. Não, bacana. E também entender que o cimbramento não é uma peça só enorme, né? Que o pessoal fala assim, como você perdeu tanta peça assim, um negócio gigante, né? Porque não é um negócio assim, não é só isso, tem várias peças Tem menores. várias peças menores. Ela é composto de vários materiais diferentes, né? Você tira aquela porca da barra roscada, coloca do lado, quando você pisa, ela já sumiu dentro da terra. Já era, perdeu aquela porca. Uma escora de 2,5 metros já é mais difícil Mais de difícil. você perder. Se Tem bem as que o pessoal H20, que é super leve, né? Que é super Isso. bacana para o pessoal trabalhar. Mas, assim, aí tem hora que, assim, se o carpinteiro não está bem orientado, vai lá, mete Na a serra serra ali. dentro. Aí você perde a H20, aí você fala, meu Deus. Isso. E é uma peça super cara, né? Então, E aí o que é isso? É falta de treinamento. Porque provavelmente, se ele está pegando uma peça que não é do tamanho ideal para onde ele está montando o escoramento, ele não foi treinado para ler o projeto. mas é interessante você falar até da logística, porque a maneira que você faz o armazenamento na obra não parece importante, mas é super importante. Porque o profissional correndo atrás da produtividade, porque a gente está lá querendo que ele dê produção. Ele vai pegar uma peça, ele não acha a peça, Ele vai pegar A a mais primeira que está na frente dele. ou então ele fala assim, não tem essa peça, tá faltando. Aí você pede uma outra peça. Isso eu vi em obra que acontecia muito com armação. Então você ia descarregar a armação na obra, né?
as vigas prontas, os pilares prontos, dependendo de como você descarregava, a peça que ele ia utilizar estava lá embaixo. É. Daí ele chegava e falava assim, não veio tal peça. Aí você encomendava uma nova viga, um novo pilar. Aí você fazia a obra, além de gastar mais, ainda assim de gastar para mandar embora aquela peça que depois no final achei, né? É. Impressionante. Então, eu entendo que no escoramento é a mesma coisa, porque você tem todo um planejamento, um Sim. projeto, que peça utilizar, em que momento utilizar, a quantidade. Se você dificultar a vida de quem você está lá batendo para correr e produzir, você tem esse Sim. gasto depois. E aí e aí tudo isso, né, a gente volta na questão da comunicação, né? Porque tudo isso, né, independente se é uma comunicação, né, verbal ou escrita, se a gente não exercita isso junto com o nosso time, as coisas não funcionam, né? E aí a comunicação, desde o cara que está indo lá conferir o material, porque ele precisa saber o que que é uma escora, o que que é uma torre, Também, né? né? O que que é. Porque assim, não adianta mandar um cara que nunca viu uma escora. Eu ia falar isso. Eu fiz uma conferência nos primeiros dias de estágio, lá na Tensor, foi lá na Marginal, lá não lembro onde era. E aí cheguei lá, uma carga enorme, forcado simples, forcado duplo, viga C, com Então. barrote. Que isso? Aí você falou, ah, tá, né? Eu tô lá para acompanhar só, porque para conferir era super difícil, né? É. Mas a sorte que eu estava bem intencionado e tinha uma experiência fora de obra, com estoque, e aí eu fiz uma conferência, mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha um gabarito, não tinha um projeto para me explicar o que era. Então não adianta fazer e mandar alguém não qualificado ou não treinado para isso, né? Não adianta. E a gente não está falando assim, ah, podia ser um engenheiro pós-graduado. Não é isso, né? Não, A gente está falando que a gente precisa ter uma pessoa que já viu, né, o que que é uma escora, né, o que que é uma H20, o que que é a porca, a barra roscada. São coisas, né, que são fáceis de você identificar. Mas só pelo código que está na nota fiscal, porque uma empresa chama de um nome, a outra empresa chama de outro. isso. Sim. É. Muda até de Muda, empresas, né? né? Então é, é a questão do treinamento, né? Em todos os níveis da empresa, ele precisa ser aplicado para a gente conseguir ter eficiência na execução do. Eu não tive acesso ainda ao manual. E aí eu vou te falar de algumas coisas que eu sinto na obra como executor e como prestador de serviço de mão de obra. E aí você me fala se a gente vai ser contemplado ou não. Porque primeiro que eu vejo que a parte de escoramento, agora talvez, mas num passado recente, não estava acompanhando a diferença de geometria arquitetônica. Então estava muito programado para estrutura de concreto 20, 40, 20, 60, etc. Aí você chega na obra, são pilares redondos, são vigas invertidas com floreira, e o escoramento não está preparado para isso. Você tinha que fazer Adaptações dentro da um obra. monte de adaptações. Bastante balanço, então isso ficava super comprometido, porque essa definição tinha que ser feita durante a execução. Então você planeja fazer uma laje por semana, só que você vai definir como é que você vai fazer o escoramento do balanço naquela semana. Então isso ficava comprometido. Outra coisa é isso que nós falamos, da parte de contratos e conferências, porque a gente começou a acreditar que as empresas estavam mal intencionadas, porque a gente recebia o material, conferia, e aí depois a gente descobria que é o seguinte: primeiro, você aluga uma escora, só que na hora que você vai conferir ou devolver, você está devolvendo uma barra, um grampo, uma porquinha, então são Vários São itens. vários 6 itens. itens numa escola. Então você contava 1, 2, 3, 10 escolas, tá É. bom, mas na hora de devolver são 10 barras, 20 clipes. E aí as indenizações eram enormes. E a gente descobriu vários motivos para isso que pelo que você falou, já estão contemplados no manual. A gente viu desvio de carga. Por exemplo, lembra no Matarazzo a gente não fez uma galeria de passagem de pedestre com umas escoras de alumínio? Quando nós fomos devolver, nós descobrimos que estava faltando 18 escoras de 2,5 metros
Não tinha como. É, como some, né? Ela era 20 centímetros de diâmetro. Aquele ponto de táxi ninguém pôs dentro do carro, né? Não tinha como Impossível, né? faltar. Então, aquilo ou nunca chegou, sabe? Ou alguém colocou dentro da obra e levou. Aquilo não simplesmente, que nem a porca, alguém pisou e sumiu. Ou ela amassou, Que é alguém mais, cortou. essas pecinhas menores é mais fácil de sumir, né? Por exemplo, você vai fazer a primeira laje. Às vezes você ainda não fez o piso de concreto. Então, ali naquela confusão e tal, né? Pode-se perder essas peças Sim. menores, né? A peça maior, se você não tem esse cuidado na conferência, no momento que você está retirando, se você mandou uma pessoa que não sabe. E outra coisa também que acontece por exemplo, o seu projeto está com uma escora, sei lá, de 200 quilos. Aí, na hora que você vai retirar, não tem essa escora lá. Tem uma escora com uma carga maior, né? Que suporta uma carga maior. Uhum. Você não pode pagar por aquela escora que tem uma carga maior, porque o seu projeto está pedindo uma carga menor. Isso é uma coisa que a gente fala no manual, que a empresa, se ela não tem a peça, porque no manual está falando qual que é o tempo de antecedência para você solicitar o material. Então, não é que você vai, né, você vai ligar hoje e vai falar que você vai amanhã retirar. Não, você tem um prazo, né? E esse prazo, o fornecedor que determina para que você fale, ó, daqui 10 dias eu preciso da carga do pavimento tal. Se você chegar lá, né, você precisa de uma escora de 200 quilos, não tem a de 200 quilos, ele vai ter que substituir, mas você tem que continuar pagando De 200. a de 200. E tem que saber que... E tem que saber que aquela peça que você está recebendo é de 250. E tem que ter esse controle, porque pode ser que assim, você está entregando a peça de 250, que no seu projeto estava de 200, então parece que você não... Tá faltando. Está a peça. faltando, entendeu? Então, essas conferências que tem... falando no manual que precisam ser feitas. O manual também frisa muito as reuniões que a gente precisa fazer com o fornecedor em relação a essa questão das particularidades das suas peças que você vai concretar. Então, por exemplo, esse balanço. Né? Não dá para, no dia da concretagem, a gente descobrir que aquele escoramento não vai conseguir suportar aquele balanço. Ops. Né? Eu, com planejamento, fico maluca, dá. né? A gente Não, não ou fazer até uma veio. análise Você planeja, mas prévia. esqueceram de só ler esse detalhe. né? só ler esse... Não, mas às vezes até veio, mas ninguém sabe montar. Só vai descobrir que ninguém sabe montar na hora. Porque é uma montagem diferente. Então, aí nessas conversas, né, que a gente colocou no manual, é para discutir mesmo essas particularidades, porque tem muito detalhe, né, dentro de uma laje ali, porque às vezes a gente acha que assim, é simples, vai lá e faz a laje, né? E não, gente. É pressuposição. Eu pressuponho que você sabe, eu pressuponho que você também me deu a informação e estamos juntos e o negócio deu ruim. O negócio deu ruim. E é aquele negócio, né, que a gente precisa exercitar, que o óbvio precisa ser dito. Né? Porque assim, às vezes é óbvio para mim. Sim. Mas para quem está lá, né, no dia a dia, não é óbvio. E quando a gente fala assim dessa reunião, não é só a reunião com o engenheiro da obra e o fornecedor. O executor também tem que estar na mesa. Né? O encarregado da carpintaria. O usuário, né? O usuário do material. Porque às vezes a gente esquece de quem efetivamente vai usar, né? Pequeno detalhe. Um pequeno detalhe, né? Eu costumo falar que eu no planejamento, né? A gente vai lá, a gente discute as metas, como que vai fazer e tal. Só que assim, a gente discute um monte de capacete branco dentro da engenharia. Mas essa informação tem que chegar lá no barro, né? Em quem vai fazer. Né? E uma das coisas que eu me preocupo é saber se aquela informação que está sendo gerada dentro da engenharia está fácil, tem um entendimento fácil para o time de campo. Porque assim, não adianta nada eu fazer uma mega planilha com vários gráficos, né? E falar assim, essa é a nossa meta. Se quem vai executar... Nem olhou isso. Nem olhou isso. Então, ou assim, ninguém mostrou, né? Então, para que serve o meu trabalho? Não serve para nada. Então, quando a gente vai falar, né, do escoramento, então precisa sentar com o mestre, com o encarregado da empreiteira que vai montar. Né? Essa primeira reunião não é a primeira reunião com
os suprimentos e o engenheiro da obra e o fornecedor, né? Ah. Quando a gente fala dessa primeira reunião, é com quem efetivamente vai utilizar o material, né? Para entender, porque às vezes assim a empresa está acostumada a contratar o fornecedor A. E aí, você fez na próxima obra, você fez uma concorrência e aí surge um novo fornecedor. A gente precisa sentar de novo na mesa para entender qual que é, né, como que funciona o equipamento dele. E a gente, assim, e o dia a dia da obra faz com que a gente não pare para ter essas conversas. Porque a gente fica muito nesse negócio, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, e a gente perde esse time, né, da conversa, de novo, né, entender a expertise de cada um. Porque o fornecedor tem a expertise dele naquele equipamento, o mestre tem a expertise dele, em como aquela estrutura tem que ficar, o encarregado da empreiteira tem outra expertise de como são os funcionários dele, como que o funcionário dele está entendendo, né, o projeto. Porque às vezes a gente tem empreiteira que tem funcionários que estão mais tempo na empresa, né? Hoje a gente tem um problema gravíssimo de escassez de mão de obra. A rotatividade dentro das empresas é muito grande. E quando a gente vai ver isso, como que está o treinamento dessas equipes? Porque, assim, na Conquista a gente trabalha de um jeito, na Cirela a gente trabalha de outro. É verdade. Então, a gente precisa sentar todo mundo e discutir esse plano, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção para isso. E a gente precisa. Bom, eu gosto de falar, né, gente? Vocês já Por viram. favor. Vocês Mas já você viram que eu sabe gosto de falar, mas aí todo mundo fala assim: não, Alessandra, que não sei o que, para. Eu falei, gente, mas a gente precisa conversar, a gente precisa Sim. entender. Tem uma provocação que eu vou te falar. É assim, você tem um manual. A lição de casa. O mínimo é você pegar essas informações, essas dicas e verificar se os seus procedimentos estão adequados a essas dicas, Sim. né? Senão fica uma dica no ar. Olha, faça isso. Ah, ok. Se não escrever, Não faz. não faz. Então, porque eu acho interessante, porque você vê algumas falhas até na aplicação do procedimento, não do procedimento, do planejamento. Então, você tem um andar XYZ ali que é totalmente diferente do padrão. No planejamento, tem que ter aquela linha, olha, 30 dias antes de aplicar essa daí, é o que você falou, né? Verifica, muda, hein? Se muda, muda o treinamento. Uhum. A equipe tem que saber. Porque é interessante, porque você entra na obra e é um rolo compressor, que vai e esmagando quem está na frente. Então, você pega um funcionário, o funcionário é novo, daí ele passa pelo treinamento, daí você vai lá, treina ele na parte de segurança. Ah, você vai cumprir que função é essa? Então você tem que entender esse procedimento. Daí você dá o procedimento para o cara lá atrás. Depois de 4 meses que ele está na obra, muda totalmente a configuração do prédio e o cara está seguindo o procedimento que você treinou ele há 4 meses atrás. Realmente é um retrabalho. É um retrabalho. E isso fica muito na mão do engenheiro, né? Tem engenheiro que é mais cuidadoso com isso, né? Outros não. No planejamento, quando a gente tem uma mudança de seção da laje, a gente já costuma colocar um prazo maior, porque tem uma linha de aprendizado ali. Sim. Então não adianta, eu estou colocando uma laje por semana. E aí chega no meio do prédio, mudou a seção, alguma coisa do tipo. A gente coloca uns 2 dias a mais ali, porque vai ter esse momento. Tem muito, assim, tem engenheiro que meio que não toma esse devido cuidado, né? De chamar e conversar com as equipes para entender. Tem engenheiro que é mais cuidadoso, fala, não, vamos sentar todo mundo, vamos entender o que está acontecendo. É muito perfil também. A gente precisa entender isso na construção. Então, mas aí jogando na ideia da industrialização e dos processos,
você tem que mitigar o risco de você não estar dependendo do perfil. Sim, E sim estar na na linha linha de de produção. produção. É. Eu acho interessante essas dicas que vocês colocam, olha, fazer um kickoff no Do contrato, contrato. no início, com a participação do fornecedor, porque nesse kickoff você pode estabelecer, Sim, falar, olha, daqui a 5 meses nós vamos ter uma reunião específica porque sim. vai mudar o, O o escoramento, a escoramento e montagem. eu preciso que você venha aqui retreinar a Sim, equipe. Então, agora, o pessoal também tem que entender que quando você tem alguma coisa que desvia do planejamento, tem algumas pessoas que você tem que informar, né? Então, aquele é. negócio, a obra atrasou ou a obra adiantou. Você lembrou de remarcar a reunião com o cara? Porque É. ele pode vir muito antes e depois Ou no dia depois. ele fala assim, pô, desculpa, mas eu me programei nesse dia, esse dia eu não posso estar cá. Tá Sim, aqui, né? Ou o negócio passou, né? Você fez, deu ruim e falou assim, e a reunião? A reunião tinha que ter sido há um mês atrás. É um negócio interessante de você ver como você enxerga, né? E como você aplica realmente o planejamento, de você deixar é. claro para a equipe que está executando A os importância, né, é, desses pontos, né? desses pontos. Olha, É. esse ponto aqui é É, que nem. eu não tinha pensado nessa situação. Mas eu também acho que assim, se a gente consegue, né, marcar reuniões periódicas com ele, com o fornecedor, que ele tem que ir, sei lá, a cada É que 45 dias, eu vou ser sincero né? para você. Eu lembro há um pouquinho tempo atrás, né? Que você tinha no seu processo de gestão da qualidade, reuniões semanais com os fornecedores. Então vinham todos os fornecedores Sim, naquela super reunião na obra que você, olha, o seu serviço está impactando no serviço dele, já resolve, não sei o que. Era super produtivo. Então eram reuniões semanais. Daí você vai e o setor demanda mais e essa reunião semanal virou quinzenal, virou virou mensal mensal. e agora tá assim no máximo uma vez para te contratar e você não vê mais o É, fornecedor porque você tem, é impressionante, tem você chega na obra e o engenheiro fala assim, eu não consigo que o fornecedor venha no dia da medição. Você entendeu? É um negócio impressionante a falta de tempo e a demanda que está ao mercado. sim, Realmente você está com muitos problemas. Então, esses pontos, que, por exemplo, eu fiz uma obra que, olha, eu acho importante, desde o início da obra, a gente tem a data de abitse, certo, sim, pessoal? Não, tem. Então tá. Então, o suprimento, sabendo a data de abitse, ele sabe quanto tempo pós-abitse, que é o prazo de garantia, ele tem que pedir para o fornecedor. Então, eu não vou pedir 1 ano de garantia, eu vou te pedir 1 ano pós a data de abitse, quer dizer, a sua garantia tem que vencer no mês tal do ano tal. Tá ok isso? Tá ok. Então, você faz aquela tabela. Daí a obra vai, adianta, adianta, atrasa, atrasa. não sei o É quê. mais E atraso, ninguém né? é mais atrás. Mas ninguém se fala sobre retroalimentar esse ponto. Então fica realmente muitos itens que se perdem durante a execução, porque é importante. Mas a equipe acha importante naquele É. momento e não no momento futuro. O- É, a gente não tem o hábito, né, de planejar. É muito assim, a gente não é muito just in time. A gente, sim, assim, essa semana é para fazer. Gente, mas vamos planejar o que vai acontecer daqui 3 meses. Gente, é um parto para planejar o que vai acontecer daqui 3 meses. Como, né, planejamento, eu estou aqui pensando já o que vai acontecer lá na frente. E aí, assim, o engenheiro tá, não, mas isso aqui. Eu falei, não, mas a gente precisa pensar lá na frente, porque isso impacta naquilo sim. lá na frente. Mas eu também entendo que, assim, a energia que o engenheiro tem que ter na obra é essa iniciativa de explosão de fazer aquele negócio acontecer.
né? E se ele ficar muito no mundo assim do planejando, a obra não vai andar, né? Porque ele vai ficar Porque senão ele vai replanejando. ficar replanejando, replanejando. Então, assim, acho que É, cada um no seu quadrado. quadrado. É. Então, eu acho que assim, a gente precisa unir forças, né? Então, assim, eu do planejamento, eu tenho que mostrar para ele, ó, essa ação que você está tomando hoje vai impactar em tal coisa daqui 3 meses, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer a medição e quer fazer, sei lá, 5%, 7% e a gente só faz aquele serviço que está dando, Sim. que está um peso grande ali. Só que a gente esquece que aquele serviço que tem um pezinho pequenininho é o que vai dar o Segura. start para aquele serviço do mês seguinte. Aí você não fez esse pequenininho aqui, aí o mês seguinte que você teria que fazer mais 7, você não vai conseguir fazer, porque você deixou de fazer o pequenininho. Exato. É aquela troca, né? Eu preciso executar esse percentual na obra. O que tá fácil fazer? Isso aqui. É. Então faz. Isso aqui dá para fazer? Não, não dá. Então deixa. É. Só que estava planejado para ser Só que estava feito. planejado para Quer ser dizer, feito. vai ter um impacto Vai. futuro, né? E eu acho que assim, eu como o departamento de planejamento, eu preciso mostrar isso. Eu preciso deixar claro Tá. isso, porque eu entendo que o time ali da obra, ele precisa ter essa energia de estar produzindo. E se não tem alguém ali, né, no back-office falando, olha, tudo bem, é legal, eu preciso que você tenha essa energia que você vai produzir isso, mas eu preciso que você dê atenção a esse ponto aqui, que vai impactar no próximo mês, para você também conseguir continuar com esse seu mesmo ritmo. Porque assim, a gente, né, já né, nesses 18 anos de Conx, a gente já viu obras que assim, o engenheiro só executava o que dava medição, só que assim, chega num momento que isso fica insustentável, Sim. porque você começa a travar toda a obra. Né? E ainda tem aquela situação, né? A obra está no prazo durante um ano. Nossa, ela está redondinha. De repente, o que aconteceu? aconteceu? Daí você fala assim, o que aconteceu de repente? De repente não, cara pálida. Ela Faz vem 6 meses que vem acontecendo. acontecendo e o pessoal está empurrando com a barriga. Só que agora perdeu a gordura, não tem mais a gordura, você não consegue. É algo interessante, mas é aquilo que a gente estava comentando. O setor inteiro busca hoje a industrialização e não pratica o conceito da industrialização. Então, está planejando, tem que replanejar. Para replanejar, você tem que parar e verificar onde tudo isso impacta. Porque você tem alguns replanejamentos que naquele momento Sim. você resolve o problema, mas você está criando vários outros que estão escondidos ali, né? Então, é uma situação de planejamento e replanejamento, retroalimentação. E é impressionante que uma cultura, né, do É setor. cultura do setor. Porque se você falar, isso é muito difícil de aplicar naquelas obras especiais que ela é única, aquele projeto é único. Não, se você vai para as empresas que replicam o projeto, né? Então o projeto é igual. Ali. E o problema É o mesmo. é o mesmo, impressionante, né? Mas é muito interessante que a gente, antes, assim, com o advento da tecnologia, a gente tinha vários processos para a gente conseguir mediar a obra. E aí a gente só ficava sabendo no final do mês o que é que estava impactando naquele percentual ter sido alto ou baixo em relação ao cronograma. Tá. Né? Hoje, a gente colocou mais tecnologia dentro do canteiro, então a gente sabe exatamente o que tem que produzir dia a dia. Assim, é uma coisa cultural esse negócio assim, eu tenho que fazer 8% no mês. Mas se você não fizer, né, o percentual da semana, Sim. você não vai conseguir atingir aquele percentual no mês. Então eu chego na obra e falo assim, você tinha que ter feito 1% essa semana. E você só fez 0,3. Não, mas pode deixar que no final da semana eu recupero, do mês eu recupero. Eu falei, não, mas não é isso. Porque você tem um serviço em série. Então, assim, se você deixou de fazer um serviço hoje, o próximo serviço não vai fazer. E aí você vai entrando nessa bola de neve que aí você vai deixando, aí uma hora, assim, vai explodir, né? Então, porque é um negócio interessante
que eu gosto muito de controlar o cronograma com linha de balanço, né? E infelizmente a maioria controla com barra. Na barra você não consegue enxergar esse problema que você Aham. está colocando, porque a barra ali é cheia no mês É. inteiro, E então aí você não vê. acabou. E na parte do balanço, você já vê a tendência. É. Só que também tem uma situação que é assim, a gente fala que o engenheiro de obra é um mágico, né? Ele acha que tudo se resolve nos 45 do segundo tempo. E não, vou conseguir se eu colocar 20 operários a mais. E ele Ah. acredita naquilo. Ele só não sabe ou Onde ele vai achar os abster aqui, é 20, né? onde vai achar os 20. Daí que chega no final, não conseguiu. Ah, Por que você não é. conseguiu? Poxa. Puxa, porque eu não consegui os 20. Então, você pega e põe a culpa no que você Então. sabia que você não ia conseguir. É impressionante É. essa cultura nossa, né? Mas assim, a gente vem, né, na Concrete a gente vem mudando, porque essa questão da tecnologia ajuda muito a gente clarear essa situação. Uhum. Porque antes a gente não conseguia enxergar isso, né? Às vezes a gente começa, na Concrete a gente começa, meu Deus, mas tem um problema, esse problema a gente precisa resolver, mas a gente não tinha esse problema. Não é que a gente não tinha o problema. Você não É que sabia, antes a né? gente não tinha tecnologia para mostrar para a gente de forma tão clara Que você que o tinha o problema. problema existe. E aí, na hora que você começa a ver o problema, você começa a atuar em cima do problema, você consegue achar alternativas ali para você solucionar aquilo. E é muito legal. Ontem eu até tive uma reunião com o IOR, que a gente estava conversando sobre mão de obra própria, né? Fazendo o índice, que não sei o quê. E aí eu tinha feito uma simulação que estava estourando a obra. E ele falou, não, eu não vou pagar, que não sei o quê, tal. Aí ele ficou bravo, tal. Aí eu falei assim, não, mas vamos olhar pelo lado bom, a gente ainda não começou a obra. A gente tem agora a informação e a gente pode tomar outras decisões em cima dessa informação. Porque antes, se a gente não tivesse esse controle, a gente só ia saber que a gente ia estourar quando o serviço já estava pronto. Né? Então, ó, aí ele, nossa, é mesmo. Eu falei, então, a gente agora, assim, com a tecnologia, a gente está conseguindo prever coisas que a gente não conseguia prever antes. E aí, assim, aí a gente pode usar de toda a nossa expertise ali para buscar alternativas e conseguir cumprir o nosso prazo e o nosso custo. Mas também é o como se usa a tecnologia, né? Também. Que é o que a gente estava comentando, né? A tecnologia é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta que, se ela não for utilizada ou mal utilizada, não serve para nada, Não serve para. né? E você utilizar uma ferramenta que te dá essa riqueza de dados, mas você também não fizer nada com esses dados, também não serve para nada. Só serve para dar retrabalho e você gastar dinheiro e jogar no lixo. Exatamente. Né? Daí, e também o pessoal tem que entender que é como você utiliza a ferramenta. Porque se ela for utilizada de uma maneira errada, ela te imputa dados errados e você acaba Tomando decisões. tomando decisões ruins. É um negócio bem complicado. Realmente a ferramenta é excelente, mas ela não pode ser muleta. Eu costumo assim dizer que a gente precisa entender a maturidade da empresa para usar essas ferramentas. Porque muitas vezes assim, a empresa ela não tem processo e ela acha que com a contratação da ferramenta, o processo dela vai surgir assim do nada. E aí começa a gerar informações que, ao invés de você agregar o seu time para tomar a decisão, você começa a criar mais conflitos dentro da empresa. Né? Assim, o planejamento na Concrete é um departamento muito proativo junto com a obra. Né? Não é um departamento assim para gerar o relatório para o diretor, saber se a obra está economizando, estourando, está no prazo ou não está no prazo. A gente está muito no dia a dia para mostrar para o engenheiro, ó, você está planejando isso daqui, isso vai estar bom, isso está legal, isso você está cumprindo com a sua com a meta aqui do seu cronograma, ó, isso daqui a gente precisa pôr luz, porque senão a gente não vai entregar a obra no prazo. Então,
Tem hora que eu brinco com os engenheiros, falo assim, gente, pelo amor de Deus, me deixa, faz que nem as outras empresas que não quer saber do planejamento da obra, Me deixa em paz me aqui. deixa em paz. Só que, assim, a gente é muito unido, assim, sabe? O planejamento e a obra, porque a gente entende que cada um tem o seu papel ali dentro da empresa. E a tecnologia sempre veio para trazer mais benefício. Então, assim, antes a gente tinha, né, todo um processo para a gente fazer as nossas metas, simular o quanto que aquela meta qual que seria o percentual daquela meta. E isso era um trabalho muito grande dentro da obra para o engenheiro. E quando a gente colocou a tecnologia ali para ajudar tanto o planejamento quanto a obra, a gente reduziu muito o trabalho das duas equipes. Então, a gente aumentou a produtividade das duas equipes, trouxe uma informação muito mais confiável e informação também em tempo mais curtos, porque assim, antes eu só mostrava uma foto do que tinha acontecido na obra. Olha, a obra aconteceu tantos por cento no mês passado. Hoje eu consigo ver semana a semana o que está acontecendo. Então, eu consigo atuar. Se na primeira semana eu tive um desvio ali, eu consigo atuar. O que está acontecendo? Qual que é o fornecedor que te deu o problema? Né? Então, eu já consigo conversar com o meu gerente de obra. Falar assim, ó, vai lá e atua, porque esse fornecedor aqui não está atendendo. Ou até teve uma falha no planejamento. No Pode. papel dava certo, mas não tá dando certo. E outra também, a gente baixa a expectativa, porque quando a gente faz a meta, pode ser que assim, estava 8%. Não vai dar 8%, vai dar 6%. Por que vai dar 6%? Porque esse mês a gente atrasou tal serviço e o próximo serviço que entrar não vai entrar. Então, a gente precisa finalizar essas atividades. E isso e uma coisa que assim a gente precisa entender a integração dessa informação na empresa como um todo. Porque quando a gente está falando da obra, mas a obra impacta diretamente no fluxo de caixa da empresa. Sim. A gente está pensando na saúde financeira da empresa. E eu costumo falar para o engenheiro, falo assim, gente, nem a gente falar que a gente vai produzir a mais é ruim, e a gente falar que vai produzir a menos é ruim. Porque, por exemplo, se eu peço, eu vou fazer, sei lá, 5%, eu peço um dinheiro para fazer o 5%, e eu gasto 3%, o meu dinheiro vai ficar parado, 2% vai ficar parado lá na conta que eu Sim. podia estar em alguma conta rentabilizando aquele dinheiro. Assim como se eu falei que eu ia gastar 5% e eu gasto 7%, eu vou ter que buscar esses 2% em algum lugar e eu vou pagar mais caro nesse dinheiro. Sim. Então, entender do negócio também é importante quando a gente fala. O impacto da lojinha, né? Que O ele fala impacto assim, porque a gente não vive só aquele nosso mundinho. O nosso mundinho impacta muita coisa, né? E a tecnologia está aí para fazer com que, né, a gente tenha essa informação e use a informação a nosso favor. Teve uma outra reunião do pessoal do departamento financeiro mostrando, né, o fluxo de caixa, né, para os sócios. E aí, vai gastar X nessa obra. Não, não vai gastar X, né? Não vai gastar X, que não sei o quê. Tá? Aí o departamento financeiro falou assim, não adianta, eu não vou mais explicar isso, vai lá e fala com a Alessandra. Vai lá e fala com a Alessandra que ela que passa essa informação, não sou eu. Eu só recebo aqui e venho contar para vocês. Aí me chamam na sala de reunião. Tá falando que você vai gastar tantos milhões aqui, não sei. Tá, vou. Não vai gastar. Não, eu falei, não vai gastar. Aí, não, mas... Aí eu falei, não, vocês têm 5 minutos? Tenho. Aí eu comecei a abrir, né, os nossos controles. Falei assim, olha, aqui está a meta desse mês. Essa meta gera tantos milhões para a gente executar. Hoje, no sistema, já tem tantos milhões. E aqui, se a gente gastar isso que você está falando, a gente tem que atrasar a obra. Eu não tenho autonomia para atrasar a obra. Se vocês me falam que pode atrasar a obra, eu atraso. Mas eu não posso fazer isso. O que eu faço? Não, pode gastar o dinheiro. então é como que vem, se você não tem os dados para gerar informação, você não tem a decisão estratégica para tomar. Você só vê a decisão com um viés. Você tem que ter o conhecimento. Inclusive, eu acho que tem vários pontos que vocês cobriram no manual, né?
que podem ser replicados para outras disciplinas, para outros serviços, né? É bem interessante, porque é um processo. Se você utilizar esse processo, entender o porquê que você está aplicando esse processo, você consegue replicar em outros, né? Que é no tempo certo, é na forma certa, é verificar com o projeto, é usar o especialista para verificar se a tua estratégia naquele projeto, Tem, naquele formato, naquele tempo, é viável ou não é viável. sim. Eu acho interessante essa visão sistêmica que vocês deram para uma dor e que ela pode ser reproduzida em outras tantas, né? É bem É, é, bacana. é processo, até o processo tem uma forma Sim, de ser feita, né? Não é assim, quando a gente vai pensar, até a gente vai pensar sistema Toyota, né? sim, Lean, a gente vê que tem similaridades, né, dentro disso. Quando você cria essa linha, né, de raciocínio, você consegue replicar essa, essas atividades em sim. Essas outras práticas, frentes, né? né? Essas práticas em outras frentes, né? Porque a gente está falando, quer ver um assunto super relevante? Elevador. Uhum. Concorda que a gente pode usar as mesmas Sim, práticas, né? Que a gente está falando do escoramento no elevador, né? O elevador, a gente tem um projeto, né? Um projeto civil, um projeto de equipamento, a gente tem o recebimento do material, a gente tem a reunião que precisa aprovar o posto do elevador, né? Tudo isso, né? o momento No que ele momento entra ou não, adequado que ele né? Tá entra, atrasada está a obra ou não, atrasado ou ele pode não. entrar. Eu já tive obra que a obra estava atrasada e recebeu, O né? Um elevador. milagre, né? Recebeu o material o equipamento no momento. Só que aquele momento, ela não tinha Atrapalhou toda a sua espaço. logística. Não tinha espaço. Daí você fala pro cara, fala assim, ó, o caminhão tá aí fora, fala assim, então, não dá. Não dá, e Não aí? dá, e aí? Você recebe, né? É um negócio. E daí você pega um equipamento caro pra caramba e coloca ele na tua obra sem o devido cuidado, É. né? Então é bem interessante essa ideia do conceito, os critérios que vocês estabeleceram, essas dicas, para replicar em É. outros Em outro- setores, outros sistemas, até, ou até processos. É porque eu acho que a gente fica falando tanto de industrialização e a gente vislumbra muito transformar a construção civil na indústria automotiva, de um dia Sim. para o outro. É. Isso não vai acontecer. Sim. E há 26 episódios atrás eu mal acreditava na industrialização da construção civil pelo cenário atual. E hoje, conversando com tantas pessoas, assim como com você agora, eu já acredito que tanto já está acontecendo como é inevitável e vai acontecer. E vamos se aproximar da indústria automotiva. Só que isso vai demorar, porque a gente tem uma realidade agora. Sim. Então, eu vejo que muitas ferramentas são criadas para ajudar na industrialização, nos processos, na geração de dados, mas não numa mesma velocidade, a gente está conseguindo gerar pessoas, treinamentos, escolas, que a gente já falou aqui em outros Sim. episódios. Então isso vai acontecer, ainda não aconteceu. Aí o manual é super importante para a industrialização, porque vem a questão do processo. Só que aí vem as peculiaridades do momento, que você estava falando sobre a escassez da mão de obra. Outra coisa, para bater, por exemplo, uma meta financeira, você precisa contratar o aço da obra inteira de uma vez. Aí você precisa recebê-lo, né? Porque se a indústria vendeu, ela quer te fornecer, você recebe o aço inteiro num canteiro minúsculo. Aí onde você põe o cimbramento? Então, o que Tem adianta a tudo gente uma criar logística. tanta coisa se a realidade agora ela está um pouco difícil? Vai mudar, vai melhorar. Talvez a gente consiga, porque a industrialização perfeita seria: nós vamos fazer o pavimento térreo, chega o que nós vamos usar primeiro, chega o cimbramento, forma, armação, depois chega a armação do restante, a gente consegue trabalhar com canteiros menores e tal. Só que isso desde que a economia acompanhe, desde que, né? Então eu acho que vai acontecer, mas a nossa realidade hoje impede um pouco. Então, E eu acho também que, assim, a gente precisa entender
em que lugar a nossa empresa está. É. Né? Porque não adianta assim, eu quero pegar todo o processo da Cirela e colocar numa empresa que faz uma obra. Não, possível. Impossível. Então, o manual, eu acho que é um norte, Uhum. né, para onde a gente pode chegar com excelência. Mas também a gente não pode ficar falando assim, a gente é uma empresa que não tem processo, então nunca vai dar para eu usar isso daqui. Não, pega o manual, vê o que você consegue aplicar no tamanho da empresa que você tem hoje. Porque se você também ficar assim, eu nunca consigo fazer nada, você não vai dar o próximo passo. É verdade. Então, eu acho que é importante a gente, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Assim, ou faz tudo ou não faz nada. A gente precisa entender, opa, o que desse manual a minha estrutura hoje comporta ser executada? A minha estrutura comporta eu ter o conferente? Sim. Já é um começo, Uhum. né? Porque senão a gente fica muito preso assim, eu tenho que fazer tudo. Às vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Então a gente não precisa ficar falando assim, então não consigo fazer tudo, então não preciso fazer nada. Vamos, né? Exatamente. Um passo por vez. Vamos evoluir aos poucos, né? Assim, você não sai da faculdade sendo o diretor técnico de uma empresa de engenharia. Você também, né? Vai passando Eu tinha um engenheiro que por falava assim, fases. Alexandre, a gente tem que comer o boi aos bifes. Não dá para enfiar o boi inteiro dentro da garganta. Não é? Não dá. Mas eu achei interessante essa ideia e você no papo aqui de usar o manual também como referência até para outros Outros processos. Eu achei bem legal porque ele traz um critério, né? Ele traz uma linha, né? É, Está estruturado, né? De uma forma que você consegue colocar, né? Mudar o replicar, processo e né? replicar. E, inclusive, eu acho assim, esse tipo de material seria muito interessante para chegar na escola, Isso. no pessoal, antes de sair ali, entender que existem documentos que te auxiliam para você entender um pouco melhor o processo, porque você hoje, infelizmente, inclusive com a dificuldade que os alunos têm de fazer um estágio, né? Ou com a pouca exigência de tempo de estágio, né? Porque impressiona aquelas situações. O aluno hoje tem que fazer X horas de estágio. Só que ele pode completar essas X horas de estágio com palestras, com Sim. cursos, né? Aí você fala assim, mas o estágio não é prática. Porque a teoria eu tenho na escola, eu tenho na universidade, no curso técnico. O estágio é para ter a prática. Então eu não poderia usar esse tempo. E o pessoal sai sem prática nenhuma. Então você põe realmente o pessoal cada vez mais cru na obra, né? Com uma mão de obra que não está com capacitação para capacitar esse pessoal. Porque eu lembro que os primeiros estágios que eu fiz, eu aprendi muito com o mestre, Eu também. né? Então você tem um mestre, você tem um encarregado, você gruda no cara e faz uma esponja absorvendo essa informação. Hoje o mestre, ou ele não tem tempo, ou ele nem tem capacitação para te ensinar nada. E às vezes, como engenheiro da obra, você fala assim, ainda bem que esse cara não está ensinando nada, porque senão vai ensinar errado. Né? Melhor não saber do que saber errado. Então, é uma situação que a semana passada eu tive na Universidade do Rio Grande do Sul. Eles estão conectando a academia muito mais próxima da iniciativa Legal. privada, né? E a academia está buscando trabalhos que realmente impactem e deem um resultado para a iniciativa privada e está verificando qual que é a informação que a iniciativa privada hoje tem necessidade de ter. Então, eu acho que também
a iniciativa privada trazer esse tipo de trabalho, de Conhecimento, né? conhecimento para a academia tentar passar de alguma forma e já meio que preparar, é interessante, né? A gente na Conquers, a gente faz um trabalho, a gente une, né, a parte prática Uhum. com essa questão das palestras. A gente tem um programa onde a gente, né, fez um roteiro onde os estagiários, né, uma vez, se eu não me engano, é uma vez por mês, a gente tem uma rotina, então a gente tem o que é feito na fundação, como é feita a estrutura, o passo a passo da obra, Tá. né, para ele entender essas particularidades, não simplesmente ir lá na obra, né, e ficar só contando o número de barrinha de aço que tem na laje, mas aí e também os departamentos dentro da empresa. Então, e aí conta como a tal hora da palestra. Ele tem um Entendi. certificado que ele participou de um evento onde, né, ele tem o conhecimento teórico daquilo que ele está aprendendo, que ele está fazendo na prática, na obra. Não, mas é interessante essa palestra porque você pega uma situação, por exemplo, já vi muitas situações de você ir verificar se aquela ficha de verificação de serviço foi aplicada. Daí você vem pro profissional, que às vezes é um assistente técnico, um estagiário. Você aplicou isso daqui? Apliquei. Tá certo? Tá certo. Você entendeu por que você está aplicando isso? Daí a pessoa pergunta assim, como assim? É, Não, você tem um motivo de você estar aplicando. sim. Você está controlando esse item, por quê? É meta de qualidade só. É só. É porque está Sabe escrito aqui. se- Não, não é. Você tem que entender por quê. Mas eu acho que antes a gente tinha mais essa curiosidade de querer saber o Isso. porquê. Hoje, assim, as pessoas querem fazer, né? Eu assim, na Conquis eu faço muito treinamento, né, com a equipe, porque o planejamento e o custo precisa, né, tá cada vez, né, é mais tecnologia, mais informação. Então, se eu não faço esses treinamentos, as coisas Acontece, não né? acontecem. E uma das coisas que eu gosto muito, assim, eu sempre começo falando o porquê que aquilo precisa ser feito. O óbvio, né? O óbvio, né? Mas, assim, eu também entendo que hoje a nossa rotina é muito pesada. Sim. E, às vezes, não dá tempo mesmo de você falar assim, mas por que eu estou fazendo isso? A gente fica muito no piloto automático, né? Então, a gente precisa parar e eu acho que, assim, gestores precisam ter essa consciência de explicar o motivo que aquilo tem que ser feito. E aí entra, assim, numa questão do pertencimento, você saber qual que é a importância do seu trabalho dentro do Do todo. impacto, né? Porque às vezes a gente fica achando que a gente faz um negócio e fala assim, nossa, mas esse negócio é tão besta. Mas esse negócio impacta tanto na empresa como um todo, né? Que se você não sabe o porquê, você não dá a devida importância. E às vezes você está num momento da vida ali ou que você ainda não tem né, uma consciência do que tudo aquilo que você está inserido, né, pode trazer, que você não cria essa curiosidade. Então tem que alguém lá falar assim, o que você faz é importante. Isso aqui impacta na empresa, tem um impacto muito grande. As pessoas precisam ter essa informação. E tem que ter alguém que vá lá e fale. E eu que gosto de falar, né? Eu vou lá e... Não, mas é interessante porque eu comecei a participar de alguns grupos de RH, né? E eles falam que uma das maiores faltas que tem é do gestor estar demonstrando o pertencimento daquele colaborador. Ele não está lá por estar e nem o trabalho dele é um trabalho a mais. Porque até para o pessoal entender, você é um empreendedor. Se você põe um colaborador lá, é um custo que você está gerando Sim. na tua empresa. Tem que ter um motivo, senão não colocaria, Sim. né? Então, realmente, olha, você está aqui porque eu preciso de você, porque esse trabalho tem que ser feito, alguém... Então, você tem um pertencimento, você tem uma importância na companhia no todo. Falta um pouquinho isso daí. E eu costumo, assim, gente,
a copeira, ela tem uma função importante dentro da empresa. Não é, a gente não está falando só do CEO, a gente está falando de todo mundo. Né? Se você não você vai fazer uma reunião, se alguém entra aqui e te serve um café de qualquer jeito, o que você vai achar da empresa? Fala, nossa, Estão nem aí, né? estão nem aí. Mas você sabe que você falou da copeira, é interessante. Uma vez eu fui aprovar um projeto e daí a pessoa que estava aprovando, né, uma arquiteta, ela falou assim, nossa, eu não gostei desse projeto. Eu não moraria nesse apartamento. E daí tinha uma moça servindo café, né? Eu falei, interessante. A senhora podia dar uma olhada nesse projeto? O que a senhora acha? Que lindo! Falei, obrigado. Ela saiu e falou assim, você sabia que esse projeto foi feito para ela, não foi para você? Então, é até a importância que você tem pegar o copeiro e falar, o que você acha desse projeto? É uma porcaria. Eu falei assim, então deve ser uma Então porcaria deve ser mesmo. uma porcaria mesmo. Entendeu? Né? Então, aí, assim, quando a gente começa a entender que, assim, não é só, né, o seu entregável não é só, né, eu tenho que pegar essa caneca e colocar para cá. Tem um motivo, né? Tem um motivo. Quando você sabe o motivo disso, muda o sentido que você faz as coisas. É verdade. Né? Então, eu gosto muito de mostrar para as pessoas o motivo que elas estão fazendo aquela ação, aquela atividade. Às vezes eu sou enérgica, né? Falo, não, vocês têm que fazer isso. Mas, assim, É o jeito. é o jeito, né? Tem hora que tem que fazer assim, porque senão o negócio não sai, né? Porque aí fica todo mundo meio, não, que isso daqui é um segundo plano. Não, gente, isso daqui é importante, a gente precisa fazer isso, porque isso vai impactar nisso. Aí todo mundo já, opa, é mesmo, tal, né? Aí sai todo mundo correndo para fazer. Mas entender essa parte, acho que, né, os RHs têm né, muito trabalho aí nessa parte do pertencimento. A gente acha que é coisa de digital influencer ficar falando, né, dessa história do pertencimento de coaching, mas a gente volta agora nessa questão da saúde mental, né? A gente está com um monte de gente aí com problema de depressão, burnout, essa coisa toda. A gente acho que precisa dar um passo atrás para a gente entender as causas disso, né? Sim. Eu sei que eu sou uma privilegiada, que eu trabalho numa empresa que a gente tem um clima super, super bacana, né? Eu tenho um engenheiro que pergunta como que eu durmo. Eu falo assim, gente, qual que é a diferença de eu dormir ou não dormir? Né? Se eu não dormir, vai resolver os problemas? Não vai. Né? Então, né? Mas a gente precisa cuidar, né, de todas essas áreas, assim, porque senão a gente não tem nem, assim, não tem nem condição de fazer um trabalho tão rico igual esse do cimbramento que a gente fez. Verdade. Né? Porque se a gente ficar, né, só naquele estresse, naquela pauleira e ficar brigando com todo mundo, você não consegue focar, né, que acho que é um dos problemas hoje, as pessoas não conseguem focar, sai fazendo as coisas e aí não conseguem enxergar o que aquela ação vai gerar de impacto, né, no futuro próximo, e aí as coisas começam a não acontecer como deveriam. Eu acho que a gente tem que parar de achar que a gente vai criar algo e vencer. Então, criamos o manual do cimbramento e vencemos o manual do cimbramento. Pronto, agora vamos só comemorar. Não, é diário isso. E como tudo está em mudança, está tudo em evolução, e a gente precisa continuar. Isso não é ruim, só que é só entender que tem que ser feito. Então a gente estava falando sobre, falamos até em outros episódios, de lembrar o conceito de algumas coisas que foram criadas, como o próprio manual, por que ele existe, para que. Aí você fala, pronto, venci mais um problema. O problema é só pegar a equipe e explicar. Aí você agora vai explicar para uma geração que está acostumada. Aí você vai explicar para uma geração que está acostumada a ouvir tudo no vezes 2. Aí como é que você faz isso? Você já não sabe mais fazer. Então um novo problema é um novo problema. E tudo bem ter um novo problema. É só a gente continuar trabalhando. Se a gente quiser criar algo e achar que venceu e não vai precisar criar mais nada, aí é muito fácil. Né? E volto, né? Assim, as coisas a gente vai fazendo e vai dando luz a outros problemas. Sim. Isso. Né? Eu brinco com o meu time, eu falo assim, a vida é um videogame, gente. A hora que a gente acha que a gente
deu certo, não é isso, a gente só passou de fase, De o problema fase. agora vai ficar pior. E aí as coisas É vão mais desafiador. mais desafiadoras, né? O desafio só vai aumentando. Aí tem hora que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não dá para chegar na etapa final. Aí fala, não, na etapa final, Alessandro, não dá. Não tem. Então vamos continuar. É que nem o nosso papo aqui. A gente vai, né? A gente começou com um foco que era falar sobre o manual de desmembramento, tudo que é da riqueza, do quanto ele contribui para a industrialização, e a gente já chegou aqui, falou de RH, planejamento, custo, obra, né? Saúde Mas é o mental. A lei Isso, explica. saúde mental. A lei explica. explica, a lei explica. Ale, obrigado. Por dois. Primeiro, por ter contribuído para o setor com o manual, com o trabalho de vocês. A verdade. gente sabe que é o trabalho que a pessoa se predispõe, né? E por vir aqui compartilhar com a gente. Não, a gente também está aberto aqui quando você quiser fazer uma visita para a gente. Fique à vontade, falar sobre outros assuntos. Trazer o Ale Ó, Explica aqui para ele falar assim, ó, algumas eu coisas. falo que assim, não quer que eu venha, não me convide. Porque assim, me convidou, eu tô vindo. Tá, joia. Foi muito legal, foi muito bacana. Acho que a gente precisa de espaços, né, como esse, né? O setor precisa de espaço e mostrar que assim a gente pode discutir temas assim técnicos, né, muito densos de uma forma descontraída, Isso, né? verdade. Porque às vezes a gente fica pensando que o tema putz, é um tema tão Pesado, né, técnico, tem que parar para ouvir. E a gente, né, precisa mostrar que acho que essa nova geração pede muito isso, né? Que a gente mostre a construção civil de uma maneira mais leve, porque dentro do canteiro de obra a gente sabe Não tem nada não leve. tem nada leve, mas se a gente pelo menos o ambiente, né, entre as pessoas, a gente sabendo o que a gente precisa fazer, eu acho que fica mais leve também a gente conduzir os problemas. O que você fala. A carga é pesada. Agora, se tiver vários ajudando a carregar, fica mais fácil, né? Sim. Senão fica realmente um vai ter que carregar mais peso porque o outro não está ajudando. E às vezes a pessoa não está ajudando porque ela nem sabe que ela devia estar segurando naquele ponto, naquele momento. Né? Sim. Mas, pô, Legal. bacana. Também queria agradecer você e lembrar que a gente começou o papo de engenharia, como o nome diz, era um papo, e a gente introduziu isso nas mídias, nas redes, da forma que a gente sabia, foi buscando pessoas, foi conhecendo. E ter você aqui, que é uma pessoa já mais integrada, eu tenho certeza que vai atrair novas pessoas, novas ideias, e a gente no final sempre lembra as pessoas de compartilharem com a gente, né? Essas ideias, essas dores, as dúvidas. Se deste episódio ficou alguma dúvida, ou se esse episódio nasceram dúvidas, como nasceram até pra gente. Na hora. E aí a gente talvez volte a falar um dia aqui, ou nas suas redes, convida a gente faz uma live junto e vamos lá sobre no isso. Ale Explica, Isso. em todas as tá vendo? redes, né? Instagram, TikTok, LinkedIn, Spotify, tá tudo, YouTube, tá tudo, tem tudo Legal. lá. E assim, lá eu falo da engenharia, falo de carreira. A gente precisa demonstrar o que a engenharia e a construção civil, né, precisa de profissionais que a gente o setor fica muito a gente precisa de engenheiros para projetar e para fazer a obra, e a Sim. gente entre esses dois mundos Tem muita, ainda né? tem muita coisa, né? Então eu gosto de mostrar isso nas minhas redes e mostrar também que a vida não é só ficar lá dentro da obra, né? Então eu estou saindo de férias agora, então agora é só compartilhar as férias, Que legal. né? Aproveite. E aproveitar aí, mas eu também vou falar de engenharia lá nas férias, pode deixar, que eu não consigo não fazer umas analogias assim nos lugares que eu tô e falar assim, olha isso daqui, quando a gente está na obra a gente precisa pensar nisso, então Interessante. aguarde que vai ter bastante post sobre isso. Legal. Obrigado, Ale. Obrigada eu, gente.